Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol! E hoje, quinta-feira, dia 27 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, pois a bola rolou ontem no início da 12ª rodada da competição, que foi emocionante. Tivemos 8 partidas sensacionais para falar os resultados aqui para vocês. Você não pode perder nenhum segundo sequer deste vídeo, pois após falarmos dos resultados desses confrontos, vamos passar também a tabela de classificação atualizada hoje e os dois jogos que vão completar esta 12ª rodada do Brasileirão da Série A. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e também da Copa América. Mas agora, chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. E ontem, quarta-feira, dia 26 de junho, tivemos aí o início da 12ª rodada do Brasileirão da Série A. E foi emocionante, eu posso garantir para vocês. E tivemos também aí a partida entre Botafogo e Bragantino, que o Botafogo conseguiu uma excelente vitória de virada para cima do Bragantino por 2-1. Botafogo 2, Bragantino 1. Também tivemos aí o confronto entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. E o Cruzeiro conseguiu também uma excelente e importante vitória para sua guinada próximo aos clubes do G4, vencendo o Atlético Paranaense por 2-0. Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 0. Também na quarta-feira, ontem, tivemos o Juventude recebendo o Flamengo. O Juventude meteu uma virada para cima do Flamengo, batendo o líder da competição por 2-1. Juventude 2, Flamengo 1, um resultado muito importante para o Juventude e que deixou a tabela de classificação embolada. Também ontem, quarta-feira, tivemos Atlético Goianiense contra o Grêmio e esse confronto ficou no empate por 1-1. Falando a verdade, o resultado não foi bom para nenhum dos dois clubes. Tivemos aí então Atlético Goianiense 1, Grêmio 1. Logo mais vamos ver o que causou este resultado na tabela de classificação. Também ontem o Corinthians entrou em campo na Arena contra o Cuiabá e conseguiu um empate, porque o Cuiabá começou vencendo o confronto. Então tivemos aí Corinthians 1, Cuiabá 1. Logo mais vamos ver a tabela de ambos os clubes na tabela de classificação. Também ontem tivemos aí outro jogão de bola entre Bahia e Vasco da Gama. E o Bahia conseguiu a vitória nos instantes finais, no 45 do segundo tempo. Bahia 2, Vasco da Gama 1. Logo adiante, vamos ver a posição de ambos os clubes na tabela de classificação. Também ontem, quarta-feira, tivemos o Internacional contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro conseguiu uma excelente vitória, encontrou o caminho da vitória jogando fora, num jogo muito intenso, e bateu o Internacional por 2-1. Internacional 1, Atlético Mineiro 2. E vejam só, ontem o Fortaleza recebeu o Palmeiras, que vinha aí de 4 ou 5 vitórias consecutivas, estava se mostrando um time muito constante no Campeonato Brasileiro da Série A e estava em busca da liderança da competição nesta rodada, mas foi surpreendido pelo Fortaleza, que falou aqui no Castelão: quem manda sou eu, e bateu o Alviverde por 3-0, é isso mesmo. O Fortaleza meteu 3 golaços em cima do Palmeiras. Fortaleza 3, Palmeiras 0. Após vermos aí os resultados parciais desta rodada do Brasileirão da Série A, vamos acompanhar a tabela de classificação atualizada hoje, quinta-feira, dia 27 de junho. E temos aí, em primeiro lugar, o Flamengo com 24 pontos. Conseguiu sustentar a liderança mesmo com a derrota. E vejam só o que a vitória do Bahia o propôs, que vem em segundo lugar, o Bahia com 24 pontos,
também em 12 jogos, a mesma pontuação do líder Flamengo. E o Bahia agora vem de 2 vitórias consecutivas. A vitória do Botafogo também proporcionou o terceiro lugar da competição, que vem aí. Em terceiro colocado, o Botafogo com 23 pontos, apenas um ponto atrás dos líderes. Em quarto lugar, continuamos com o Palmeiras, com 23 pontos em 12 jogos. Flamengo, Bahia, Botafogo e Palmeiras fazem parte do G4, que são os clubes que se classificam diretamente para a Libertadores da América. Em quinto lugar, o Cruzeiro, com a sua excelente vitória, como vimos há pouco, está em quinto lugar com 20 pontos e 11 jogos. Caso vença esse confronto atrasado, pode chegar a 23 pontos e ficar brigando ali dentro do G4. Em sexto lugar, vem o Atlético Paranaense com 19 pontos em 12 jogos. Vem aí de derrota, como vimos há pouco. No momento, Cruzeiro e Atlético Paranaense são os clubes que estão se classificando para qualificatórias da Libertadores, mas esses clubes correm risco, pois tem time atrás que pode vencer e ultrapassá-los na posição na tabela de classificação. Em sétimo lugar, vem o Bragantino com 18 pontos em 12 jogos. Em oitavo lugar, o Internacional com 17 pontos em 10 jogos. Como vimos aí, o Inter perdeu o confronto da 12ª rodada, mas tem 2 jogos atrasados, 6 pontos em disputa, mas se vencer esses 2 jogos, pode chegar a 23 pontos. Em nono lugar, vem o Atlético Mineiro com 17 pontos em 11 jogos, tem um jogo atrasado, e como vimos, a excelente vitória para cima do seu rival, o Internacional, o Atlético Mineiro conseguiu igualar no número de pontos. E em décimo lugar, o Fortaleza com 17 pontos, também em 11 jogos. Após a sua vitória sensacional para cima do Palmeiras, pulou para o top 10 do Brasileirão da Série A. Aqui está uma foto dos top 10 da competição. Em 11º lugar, vem o Juventude com 16 pontos em 11 jogos. E em 12º lugar, o São Paulo com 15 pontos em 11 jogos. Esta vitória desses clubes, do Fortaleza, do Juventude e do Atlético Mineiro, fizeram com que o São Paulo caísse para a 12ª posição e ainda não jogou a partida da 12ª rodada e ficou pressionado para vencer, para voltar à sua posição de origem, lá próximo do G4. E se não vencer, vai ficar na parte de baixo da tabela de classificação. Até o momento, Bragantino, Internacional, Atlético Mineiro, Fortaleza, Juventude e São Paulo são os clubes que vão para a Sul-Americana, a Copa Sul-Americana de 2025. E temos aí em 13º, o Criciúma com 12 pontos em 9 jogos. Em 14º lugar, o Cuiabá com 12 pontos já em 12 jogos. Em 15º lugar, o Vasco da Gama com 10 pontos em 12 jogos. Aquela vitória em cima do São Paulo na 11ª rodada, foi muito importante para manter o Vasco fora da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, o Atlético Goianiense com 10 pontos em 12 jogos, vem de 2 empates e é o primeiro time fora da zona da degola, a zona de rebaixamento. Que em 17º lugar, temos o Vitória com 9 pontos em 11 jogos e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. Ele que estava fora nas últimas rodadas. Em 18º lugar, vejam só que bomba. A bomba está estourando lá no Corinthians. Em 18º lugar, o Corinthians com 9 pontos em 12 jogos. Já não vence há pelo menos 5 jogos. Vem de 2 empates consecutivos e não consegue sair da zona de rebaixamento. Em 19º lugar, o Grêmio com 7 pontos em 10 jogos, vem de 5 vitórias, 5 derrotas consecutivas e na última rodada fez um empate que deu um pontinho, mas foi muito pouco e não foi o suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento. E em 20º lugar, o Fluminense, com 6 pontos em 11 jogos, vem de 4 derrotas consecutivas e precisa vencer de qualquer maneira. Após vermos a tabela de classificação atualizada hoje,
quinta-feira, dia 27 de junho, após uma rodada eletrizante, vamos ver os dois jogos que vão compor esta rodada do Brasileirão da Série A. E vejam só, hoje às 19 horas teremos o Fluminense contra o Vitória. E vocês lembram da posição dos times, né? Olhem só, o Vitória tem 9 pontos e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E o Fluminense está em 20º lugar. É o lanterna da competição com 6 pontos. É um jogo de 6 pontos, pois se o Fluminense vence, vai a 9 pontos. Mas pelo que vemos aqui, vai continuar na zona de rebaixamento mesmo vencendo, porque o saldo de gols é menor do que o do Vitória, a não ser que aplique uma goleada. E também teremos hoje, para concluir esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o São Paulo contra o Criciúma às 20 horas. E vamos lá ver a posição de ambos os clubes na tabela de classificação. Estão na base intermediária da tabela de classificação. E vejam só, o São Paulo é o 12º colocado com 15 pontos e o Criciúma é o 13º colocado com 12 pontos, apenas 3 pontos atrás. Mas vejam só, o Criciúma tem 2 jogos atrasados, então leva uma vantagem contra o São Paulo. Portanto, para o São Paulo, apenas a vitória interessa, que se vencer vai a 18 pontos, chegando próximo aos times que se classificam para a Libertadores. Então, para este confronto, só a vitória interessa para o tricolor paulista. O Brasileirão da Série A está emocionante. Como vocês viram, esta 12ª rodada foi de tirar o fôlego. Todos os jogos com chuvas de gol. E hoje vai ter mais. Temos mais 2 partidas que promete ser emocionante para finalizar esta 12ª rodada do Brasileirão da Série A. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol, é muito simples, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações, pois desta forma você vai receber cada vídeo atualizando sobre o Brasileirão da Série A. Também deixe seus likes, seus comentários, qual é seu time de coração e qual vai ser o resultado do seu time ao final de cada rodada. E também compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Beleza, galera? Estamos juntos e até a próxima!